Como nós falamos na aula 4, né, nós temos vários tipos de transformações, tanto químicas quanto físicas, né? Nessa aula, na verdade, eu gostaria de colocar para vocês alguns tipos de processos físicos, na verdade, que acontecem na indústria, tá? Só para vocês entenderem que não são somente processos químicos, né, que acontecem, tá? Vamos lá. O primeiro exemplo que eu trago aqui é sobre a produção de cabos elétricos, tá? Eu vou pausando o vídeo, tá? Para ir explicando para vocês devagar à medida que ele vai avançando, tá? Então, vamos lá. El material más utilizado en la fabricación de un conductor de un cable eléctrico es el cobre, pero para algunas otras aplicaciones también se usa el aluminio. El primer proceso en la fabricación de un conductor es el trefilado. Esto consiste en reducir el tamaño del alambre de cobre, de manera progresiva, hasta obtener el diámetro final. De esta manera aumentar su ductilidad y su conductividad. El cobre llega desde la fundición a las fábricas de top cable en grandes rollos de 5 toneladas de peso. A este cobre, de 8 milímetros de diámetro, se le denomina técnicamente alambrón. La primera fase del trefilado se denomina desbaste. En este proceso se rebaja el diámetro del alambrón hasta 2 milímetros. A partir de este alambre de 2 milímetros se entra en el trefilado fino, donde se reduce el diámetro del alambre hasta la medida de hilo definida para cada tipo de conductor. En la última fase del trefilado fino, todos los hilos se someten a un tratamiento térmico denominado recocido. La finalidad de esta etapa es aumentar la ductilidad y conductividad del cobre. Então, nesse vídeo ao lado, ali do vídeo principal, tá? Tem mais explicado, por exemplo, como que acontece esse processo de trefilação, né? Que é justamente a formação de fios metálicos, tá? Então, como que funciona? Basicamente, a gente vai aplicar uma força, né, de tração nesse material, ou seja, é como puxar, né, digamos assim, esse cobre, tá? E nós vamos submeter ele, por exemplo, a áreas, né, de seção transversal, digamos, furos, né, cada vez menores. Então, você obriga, por exemplo, esse material que é o cobre a passar, né, por essas seções cada vez menores, e como ele possui, né, uma propriedade que a gente fala muito lá em materiais, né, que é a questão da ductilidade, eu consigo fazer, então, esses fios de cobre. A parte legal, né, é que essa trefilação, como eu comentei com vocês, é um processo físico. Então, vejam que o cobre, quando ele é inserido no equipamento, né, ele só é puxado, ele só é deformado. Mas a essência dele, ou seja, o átomo lá de cobre, ele não é modificado. Então, quando o material ali ele sai do equipamento de trefilação, ele continua sendo cobre, só que está num formato diferente. Então, isso seria um exemplo, né, de mudança de forma que eu posso fazer, que a mudança de forma é um processo físico, né, e não químico. No final ali do processo de trefilação, né, o rapaz do vídeo ele comentou que é feito um processo de recozimento, né? Então, esse recozimento nada mais é do que você elevar a temperatura desse material para que os átomos, né, como eles foram, por exemplo, esse material foi muito estirado, né? Isso a gente vê lá também em materiais, eu ensino para vocês. A gente tem, na verdade, assim, às vezes um pouco de desordem, digamos, e algumas tensões que são formadas no material. Então, eu preciso fazer esse processo de aquecimento para que os átomos, eles deem, assim, uma ajustada, digamos assim, né? E o material não fique tão frágil. Senão, poderia, digamos, esse cabo elétrico quebrar, né? Digamos assim, tá? Então, ele precisa fazer o recozimento. Mas, de novo, esse recozimento, ele não altera a essência do cobre. Então, ainda não é um processo químico, né? É um processo físico. Eu só aqueci, né? E os átomos, eles se ajustaram bonitinho lá dentro, mas eles continuaram exatamente como eles eram antes.
Después del trefilado, los hilos de cobre recocido obtenidos se agrupan para formar los conductores. Este proceso se denomina cableado. El siguiente proceso en la fabricación de un cable eléctrico es el aislamiento. Aquí colocaremos un recubrimiento aislante sobre el conductor para evitar fugas de corriente. En este proceso, el material de aislamiento se funde y aplica sobre el conductor, en continuo, para evitar la fuga de corriente. Los materiales de aislamiento pueden ser de distinta naturaleza: PVC, EPR, XLPE, etc. En función de las características del cable, los materiales de aislamiento pueden variar. Esse processo que ele chama de aislamento, né, nada mais é do que o isolamento do meu cabo elétrico. Então, como a gente sabe, né, ele vai conduzir bastante eletricidade e por questões assim de segurança, enfim, né, a gente precisa isolar esse cabo. Então, o que é feito? Eles fazem um recobrimento com polímero, né, ou seja, com plásticos. Então, vai existir ali tipos específicos de plástico para isso. E vejam que ele falou o seguinte, que eles fundem esse material, né? O que significa isso? Eles colocam esse polímero dentro do equipamento e transformam ele, né, do seu estado sólido, que ele pegou inclusive ali as partículas, né, desse material sólido polimérico, eles aquecem e transformam esse polímero num líquido. Aí, imaginem, passa o cabo por dentro do equipamento, é como se fosse derramado esse polímero, né, porque ele está no estado líquido. Depois você passa por um resfriamento, o polímero volta a ser sólido, né, como a gente viu ali nas aulas sobre estados da matéria. E aí você tem esse recobrimento, né, ou esse isolamento do meu cabo. Então, de novo, como é um processo somente de fundição do polímero, também eu posso considerar não, né? Também é um processo físico. El cableado de fases consiste en agrupar distintos conductores aislados para formar un cable multipolar. La identificación de las fases puede realizarse por coloración o por numerado de las mismas. Ya hemos visto cómo se fabrica el núcleo de un cable eléctrico. En algunos casos, sin embargo, se requieren elementos auxiliares para mejorar la protección del núcleo. En ese caso, los cables incorporan protecciones metálicas, ya sean eléctricas o mecánicas. Las protecciones eléctricas, también denominadas pantallas, aíslan las señales que circulan por el cable de posibles interferencias externas. También blindan los cables de potencia para evitar que interfieran en circuitos de señal adyacentes. Las protecciones mecánicas, denominadas armaduras, protegen el cable de agresiones externas, como golpes, ataques de roedores, tracción, etc. Las armaduras se fabrican en acero o aluminio y pueden ser de fleje, corona de hilos o trenza de hilos. Los cables suelen llevar un recubrimiento polimérico para su protección. Es lo que se denomina cubierta exterior. Esta cubierta aísla el interior del cable de elementos externos que podrían alterar sus propiedades eléctricas, como la humedad, y lo protege de los golpes que pueda recibir durante su instalación y uso. Como el aislamiento, la cubierta exterior puede ser termoplástica o termoestable. En este proceso, como en el aislamiento, el material se funde y aplica sobre el núcleo del cable en continuo. Los materiales de cubierta pueden ser de distinta naturaleza en función del nivel de protección requerido, de la flexibilidad final del cable, del entorno de trabajo, etc. Para finalizar, né, o que ele comenta? Que os outros processos que são possíveis aí de você fazer com o cabo, né, que seria aumentar a resistência mecânica do cabo, por exemplo, colocando, né, um tipo de revestimento metálico para reforçar, ou recobrir novamente, né, por exemplo, com um material polimérico,
isso também é possível, né? Dependendo do produto que você vai precisar, mas todos esses processos são iguais àqueles que a gente falou anteriormente, né? Então, todos são processos físicos. Então, eu achei legal trazer esses exemplos para vocês, né? Porque vejam que você fazer um cabo elétrico, basicamente, é somente por processos físicos.